Uma moça quase em estado de choque entra no pronto-socorro de um hospital, departamento neonatal. Tudo parece indicar que ela teve a sua gravidez interrompida por algum motivo, até que descobrem que ela engravidou 9 meses atrás. Oi gente, bem-vindos de volta ao canal e a mais um caso italiano. Já se inscreveu? Obrigada. Se não se interessa, sem ressentimentos, vamos todos iniciar o caso de hoje. É meia-noite, entre o dia 28 de fevereiro e o 1º de março de 2013. Estamos no Hospital São Camilo, em Roma, mais especificamente na entrada do pronto-socorro obstétrico-ginecológico. Quando uma enfermeira, ocupada em fazer a triagem entre os pacientes de urgência, nota uma moça parada, meio deslocada e com um olhar perdido. E a jovem está tão ausente que não percebe que a funcionária do hospital a está chamando. Então a enfermeira se aproxima dela para perguntar qual é o problema. Ao que a moça responde, repetindo algumas vezes a frase: "Eu tô perdendo sangue, perdendo sangue." "Mas você está grávida?" E ela responde: "Sim, mas a criança é morta." Com sua grande experiência, a enfermeira obstetra acredita ter à frente um dos tantos casos de uma jovem que acabou por algum motivo tendo a sua gravidez interrompida e está ainda em estado de choque. Como mãe, a jovem usa a palavra criança, não o termo feto usado pelos médicos, mas mesmo assim tudo leva a crer para a enfermeira que se tratava de algumas poucas semanas, talvez 2 meses no máximo. Mas de qualquer maneira, seja qual for o caso, o comportamento da mulher era preocupante, era bastante estranho e ela foi atendida imediatamente. Ela é levada então para fazer o seu registro. Se tratava de Marica Severino, de 25 anos de idade, e a enfermeira, assim que coloca o nome dela no computador, descobre que ela já era registrada ali. Aliás, ela tinha estado ali naquele mesmo hospital alguns meses antes, na verdade vários meses antes, quando ela estava no início da sua gravidez. E fazendo as contas rapidamente, a enfermeira concluiu que aquela semana deveria ser a semana do seu parto. A enfermeira imediatamente levanta os olhos do computador e a sua próxima pergunta é já bem mais direta: "Onde está a criança?" E a jovem, ainda titubeando muito, responde: "Ele está sem vida, quer dizer, ele nasceu sem vida, ele não respirava. Ele está sem vida." "Eu entendi", disse a enfermeira já com mais urgência na voz, "mas onde você o colocou?" "Não tem, não tem, ele não tem, ele está sem vida." A essa altura, já bem mais preocupada, a enfermeira chama imediatamente um médico, afinal Marica estava sim perdendo sangue e ele imediatamente conseguiu constatar que era uma perda de sangue após um parto, ou seja, ela tinha parturido recentemente. Quando ele confronta ela com isso, Marica responde imediatamente, confirma: "Sim, fiz um parto em casa", e não diz mais nada. E ele, já entendendo a exasperação da enfermeira, pergunta também com urgência: "E o bebê? E a criança? Onde está a criança que nasceu?" "Embaixo. Ele está ali embaixo." O médico fica só olhando para ela, ele não entende o que ela está querendo dizer, ele repete a pergunta de outras maneiras, mas essa é toda a resposta que Marica consegue dar naquele momento. Ele está ali embaixo. Passa então uma ideia pela cabeça do médico, talvez seja um andar de baixo, porque o pronto-socorro era no 2º andar do hospital. Ele então deixa a Marica ali e sai correndo, ao mesmo tempo que ele está correndo, se dirigindo para a entrada do pronto-socorro, ele chama o maior número de enfermeiras, de pessoas possível que pudessem ajudá-lo, e eles começam então a procurar onde um recém-nascido ou o corpo de um recém-nascido pudesse ter sido escondido, pudesse ter sido deixado. E não demora muito para eles encontrarem, mas não demora nada, ele estava dentro de uma lixeira. O médico então grita: "Peguei o feto", e sai correndo para constatar o óbito, que ele já estava desconfiando. E enquanto esse doutor está arranjando toda a papelada que ele precisa fazer para declarar aquela criança, ele pede para que uma enfermeira faça uma ligação. E poucos minutos depois chegam também ao hospital um inspetor e o chefe de polícia, que depois de ouvir um resumo da situação, entendem que eles naquele momento têm uma prioridade: entender se além da mãe tinha alguma outra pessoa envolvida em toda aquela feia situação. Marica não estava sendo de muita ajuda, aliás, o seu estado de choque tinha piorado muito, ela não estava mais falando nada. Infelizmente não tinham câmeras fora do hospital para ver nem se alguém tinha chegado com ela ou deixado ela ali, dado uma carona, alguma coisa do tipo. Os investigadores então começam a vasculhar na bolsa dela e encontram chaves de uma casa e um endereço. E eles se dirigem imediatamente para ali. Enquanto se dirigiam para ali, eles chamaram a central, que controlou que aquele endereço, na verdade, era da mãe de Marica. Eles chegaram ali e entraram na casa. Ela foi acordada mais ou menos às 2 da manhã, com 2 policiais dentro da sala dela. Depois do susto, eles tentaram explicar que eles tinham interfonado e batido na porta várias vezes, mas ela não tinha atendido.
De qualquer maneira, tinha sido tudo em vão, porque a mãe explica que Marika já há algum tempo não morava mais ali. Ela estava com aquelas chaves, mas ela morava com a sua irmã, Selene. Os dois carros da polícia então se dirigem até esse novo endereço, acordam a irmã de Marika e explicam para ela que a irmã dela está no hospital. Eles, nesse primeiro momento, não dão muitas informações, assim como fizeram com a mãe dela. Não dão muitas informações para a família, porque além de não querer que eles se preocupassem demais, eles queriam também entender o quanto a família sabia da situação. O que não parecia ser muito. Os investigadores tinham em poucas horas ali ouvido a mãe, o pai e a irmã de Érica. Enquanto isso acontecia, ela tinha também a sua casa vasculhada. E é então que ali sim algo de interessante é encontrado. Uma bolsa bastante grande e volumosa, que Selene explica que é onde a sua irmã Marika coloca o seu edredom quando deve levar ele para lavar na lavanderia, porque ela é grande, não cabia na máquina. De qualquer maneira, a polícia abre e ele está muito sujo de sangue. A irmã, obviamente, viu aquilo, ficou muito assustada e daquele ponto em diante não dava mais para esconder da família o que estava acontecendo. Então os policiais resolveram usar isso. Pegaram a irmã e os pais de Marika, que eram separados, mas foram todos levados juntos para o hospital, e um de cada vez tentavam fazer com que eles conversassem com a Marika, sempre na presença, obviamente, de uma pessoa da polícia, para ver se com eles ela se abria. E como os policiais esperavam, isso ajuda a moça a voltar a falar, mesmo que com algumas dificuldades, que nós vamos ver depois, e ainda com um pouco de estado de choque, mas ela se abre e continua repetindo desculpas, ela se desculpa muito com a sua família. E por que de tantas desculpas? Por que de tanto arrependimento? Não era porque ela tinha feito algo contra a criança, como os policiais desconfiaram no primeiro momento, mas porque nenhum dos seus parentes tinha ideia de que ela estava grávida. Eles não tinham ideia de quem poderia ser o pai da criança e nem de algum possível relacionamento que Marika tivesse tido ou estivesse tendo naquele momento. Assim, ao menos até aquele ponto, Marika é tida como a única envolvida naqueles acontecimentos e ela é detida para esclarecimentos. Bom, Marika Severino, apesar de ter falado um pouco com seus familiares, não estava num estado normal ainda, não era possível ter um depoimento completo dela, mas ela dá as informações que ela tinha sim, como ela tinha dito para o médico, entrado em trabalho de parto, tinha sido naquele dia ou no dia anterior, ela parecia um pouco confusa em relação a isso. Tinha sido dentro da casa, do apartamento que ela dividia com a irmã, enquanto Selene estava em casa. É mais ou menos isso que eles conseguiram entender. Então, deixando ela descansar um pouco, enquanto eles contatavam também um psiquiatra para ajudar nesse depoimento, eles resolveram perguntar para Selene como que tinham sido as últimas 24 horas delas. E Selene conta então que a noite anterior, o dia 27, uma quarta-feira, tinha sido normal, de rotina. As duas tinham assistido televisão juntas no quarto de Marika até quase 4 da manhã, ou melhor, às 4, Selene percebeu que a irmã já estava dormindo e se dirigiu para o seu próprio quarto. Só que ela não pegou imediatamente no sono, então ela percebeu que mais ou menos 1 hora depois a luz do corredor se acendeu e a irmã se dirigiu até o banheiro. Selene pergunta em voz alta, gritando se a irmã estava bem, se estava tudo bem. Marika responde só sim, sim, e Selene então concilia o sono, consegue dormir e não sabe mais de nada. Acordou no dia seguinte. Resta Marika para explicar o que tinha acontecido e algumas horas depois, já na presença do tal psiquiatra que tinha sido chamado, ela consegue esclarecer algumas coisas para ele. E ela começa desde o início. Ela diz que ela sabia que ela estava grávida desde os primeiros meses da gestação, que no início ela não sabia o que fazer, ela estava muito assustada e chegou a pesquisar sobre modos de interromper aquela gestação. Só que ela disse que quando ela fez isso, disseram para ela que já era tarde demais. De acordo com os cálculos dela, a gestação deveria ir até metade de março, só que no dia 27 à noite, ela acordou sentindo muitas dores e foi ao banheiro, que é quando Selene a tinha ouvido por volta das 5 da manhã, se dirigir até ali. Ela disse que depois daquela ida no banheiro, ela voltou para o quarto, conseguiu dormir, só que as dores continuaram. Durante o dia, ela continuou com o seu dia normalmente, mas ela estava sentindo bastante desconfortável e também dores. E mais ou menos na metade da tarde, além de perder um pouco de sangue, ela perdeu também uma substância um pouco gelatinosa, como ela descreveu. Depois dessa perda, as dores aumentaram consideravelmente, Marika não saiu mais de casa, era já final da tarde e ela passou a noite toda com bastante dores, mas não disse nada para ninguém. Foi dormir no horário que ela geralmente costumava ir dormir, só que não conseguia dormir pesado, ela não conseguia pegar realmente no sono. Ela também começou a ir no banheiro com
constantemente, ela não sabe nem o número de vezes que ela teve que fazer isso. Só que na última vez que isso aconteceu, ela sentiu uma dor muito forte, muito maior do que as outras, muito aguda. Instintivamente, ela fez força e ali mesmo no vaso, ela sentiu uma cabeça no meio das suas pernas. Segundos depois, o bebê já estava fora, caiu, sem um som, sem se mover, sem nada. Ela disse que ela nem teve que pensar sobre isso, ela olhou para ele e viu que ele estava sem vida. Mas mesmo assim, ela pegou um edredom, colocou em cima do sofá, levou ele até ali e tentou mexer nele, fazer com que ele reagisse, só que ele não estava fazendo nada, ele era mole, como ela disse, e tinha uma cor muito estranha. Ela continua contando que ela acabou adormecendo ali mesmo, sobre o edredom, na sala, com o bebê, e acordou mais ou menos 1 hora depois. Ela viu que eram já pouco depois das 6 da manhã e ela começou então a limpar tudo. Limpou a sala, limpou o banheiro, o corredor, pegou o tal edredom e colocou na sacola que a polícia tinha encontrado. Já o pequeno corpo ela coloca dentro de uma grande sacola de compras, coloca dentro do seu armário e volta a dormir. Já 2 horas e meia depois é a vez de Selene acordar. Ela imediatamente vai até o banheiro e percebe pequenas marquinhas, uns risquinhos, ela diz, sobre a tábua do vaso de sangue. Ela vai então até o quarto de Marika, que tinha acabado de acordar, pergunta para a irmã se estava tudo bem e ela diz que sim, que ela tinha acabado de ficar menstruada e não limpou bem. Tudo normal. As duas então comem o café da manhã juntas. Selene se despede da irmã, diz que tem algumas coisas para resolver na rua. Marika diz que ela fica basicamente na cama e assistindo televisão, até que a irmã volta para casa por volta das 2 da tarde. Elas almoçam juntas e Marika vai à casa do seu pai para usar o computador, porque elas não tinham. Ela pede para pesquisar algumas coisas. O que ela estava tentando descobrir ali era o procedimento certo para fazer em caso de nascimento em casa sem vida. No final da tarde, Marika volta para casa, Selene prepara o jantar, as duas comem juntas. Selene vai para o trabalho, ela trabalhava num call center e ela permanece ali no seu emprego até as 10 da noite. E quando chega em casa, ela não encontra mais a irmã. Mas sobre a mesa, ela acaba encontrando um bilhetinho deixado pela Marika, dizendo que ela tinha ido encontrar uma amiga chamada Débora na piscina. Assim que a polícia fica sabendo dessa outra personagem da história, a amiga Débora, eles vão falar com ela e a amiga confirma que sim. Mais ou menos às 10h15, depois da sua aula de natação, Marika tinha ido se encontrar com ela. As duas foram no bar ali mesmo do lugar e tomaram um cappuccino juntas. A única coisa que aconteceu fora do normal, que também não era nem tanto fora do normal assim, foi que ela viu a Marika, além da sua bolsa pessoal, estava com uma sacola de compras grande. Ela perguntou para a amiga, você foi fazer compras agora, essa hora? E Marika respondeu, não, a minha prima que me deu algumas roupas. O que acontecia com bastante frequência até, então Débora não pensou mais naquilo. As duas amigas então, depois do café juntas, se despedem, Marika pega um ônibus, como ela sempre fazia, para voltar para casa, e também, como de costume, um pouco depois ela envia uma mensagem para Débora dizendo que tinha chegado e estava tudo bem. O que não era exatamente verdade, e não foi só para a amiga que Marika mentiu. Para a irmã Selene, ela enviou, pouco depois da meia-noite, uma mensagem dizendo, tá tudo bem, eu durmo na casa da Débora, volto amanhã cedo, não fecha a porta-chave. Tendo despistado então a amiga e a irmã, Marika se dirige até o pronto-socorro do hospital. Mas assim que ela chega ali na frente, ela vê a porta da entrada, ela para. Parece que naquele momento ela entende o absurdo da situação. Ela não consegue dar nenhum passo, ela não consegue entrar ali carregando numa sacola um bebê morto, que é o que ela já está fazendo há horas. Ela então simplesmente, quase que automaticamente, se gira, joga ele na lixeira e entra. E como ela explicou para o psiquiatra, para quem ela deu o seu depoimento, naquele momento ela não estava planejando, pensando em nada. Ela estava simplesmente morrendo de medo de que as pessoas julgassem ela, acusassem ela. Só que aconteceu muito pior do que isso. Ela não foi só julgada e acusada a nível pessoal. Ela foi realmente detida com a acusação séria de ter tirado a vida de um recém-nascido. A desconfiança era que, naquele momento, sim, ela parecia frágil porque ela estava em estado de choque, mas que ela provavelmente era uma mãe desnaturada, que confessou que não queria ter o filho, confessou que pesquisou maneiras de interromper a sua gestação. Como não conseguiu, felizmente a criança nasceu, obviamente. Ela, então, por falta de cuidado ou ativamente, tirou a vida dele, colocou ele dentro de um saco, girou com ele como se nada fosse, foi encontrar uma amiga, foi tomar um café, até literalmente jogar ele fora como lixo. Tendo ido ao hospital e tendo revelado isso, tendo isso
sido revelado apenas porque ela teve um problema com hemorragia. Essa é exatamente a suspeita, a teoria, a ideia que o Ministério Público tinha de como as coisas tinham acontecido. Só que o tempo vai passando, eles vão escutando mais Marika e nada na sua história, nem no seu próprio comportamento, parece corroborar com essa hipótese. Seu estado de choque parecia completamente verdadeiro. Ela, assim que pôde, disse onde estava a criança, disse tudo o que tinha acontecido, ela não negou nada. Aparentemente ela só não tinha dito antes porque ela realmente não tinha condições de fazer isso. E nada também parecia ter sido planejado. A sua história, apesar de completamente cheia de decisões erradas, era coerente com o que uma pessoa que não sabe o que fazer fez. E tinham também detalhes, não só o que ela dizia, mas o fato de que ela todo o tempo se referiu ao bebê como ele, com o artigo, e até disse o nome Daniele. Ela chamou ele várias vezes enquanto estava dando seu depoimento de Daniele. E por falar nele, no bebê, acabou ficando pronta a perícia, que revelou um detalhe extremamente importante, que ele chegou a respirar depois de ter nascido. Só que acabou perdendo a sua brevíssima vida pouquíssimo tempo depois por insuficiência respiratória, o que é bem diferente de ser um natimorto. Só que essa foi a opinião apenas do perito que estava trabalhando para a acusação. Já o médico pediatra do hospital, que é aquele que encontrou realmente Daniele, e um médico legal que também avaliou o corpinho, que foi escolhido pela defesa, ambos concordaram que o bebê não teve sua vida tirada por ninguém. Simplesmente porque não existia nenhum sinal de que isso tinha sido feito. E seria muito difícil tirar a vida do bebê sem deixar algum rastro disso. Ou seja, para a acusação, o bebê nasceu, mas não conseguiu respirar bem, não conseguiu sobreviver por causa da falta de cuidados. Já para a defesa, o problema, seja ele qual for, aconteceu dentro do útero. Quando o bebê nasceu, ele já estava sem vida. Nada podia ter sido feito. E a favor dessa teoria, a gente tem o próprio parto de Marika, que foi muito mais intenso do que o normal. Ele durou pouco mais do que 1 hora e toda a dor tinha praticamente sido concentrada naquele curtíssimo período de tempo. E como sabemos, terminou com uma grande hemorragia, que ali no pronto-socorro foi verificada e tinha sido causada por um massivo destacamento de placenta, o que poderia muito bem ser uma explicação para o bebê ter perdido a sua vida ainda dentro da mãe. Eu, obviamente, não sou uma perita, mas o que eu entendi do que o médico explicou durante o julgamento, em palavras muito leigas, o tal destacamento da placenta tinha causado um parto espontâneo muito acelerado e, consequentemente, o bebê não tinha tido o suprimento de ar suficiente. Mas, mais uma vez, o perito da acusação não está de acordo. Ele concorda sim que teve o destacamento de placenta, ele não diz nada contra isso e que provavelmente Marika não teria tido tempo realmente de ir até um hospital e continuar e terminar o parto ali, mas continua afirmando que a criança nasceu com vida e com os cuidados devidos, ele poderia muito bem ter sobrevivido. E é essa a teoria da acusação, de que essa responsabilidade da falta de socorro é toda de Marika, que deveria ter imediatamente chamado ajuda, mais especificamente o serviço de urgência neonatal. Ou seja, os juízes têm à frente deles duas opiniões completamente diferentes. O que diz a acusação e a defesa é praticamente oposto. Então o juiz principal decide que um novo perito tem que ser chamado. Dessa vez não ninguém contratado pela acusação nem pela defesa, obviamente. Não sei nem porque eles não fazem isso desde o começo. Ter uma pessoa neutra, ter uma opinião neutra. Mas de qualquer maneira isso é feito já com o julgamento iniciado e enquanto essa pessoa faz o que ela tem que fazer, ali no tribunal tenta se entender, tenta se conhecer um pouquinho mais sobre Marika, além daquele único dia do parto. Saber mais sobre a vida dela. E a primeira coisa que o juiz faz é uma pergunta muito significativa, que é: por que ninguém da família sabia sobre a gravidez? E a primeira pessoa a responder essa pergunta foi o psiquiatra que ouviu as confidências, depoimentos de Marika, e ele disse que a resposta para ela era muito simples. Foi por medo e vergonha. Como ela já tinha dito mais de uma vez, ela tinha muito medo de ser julgada. Quando seus pais são ouvidos também, eles dizem que não desconfiaram de nada durante toda a gestação, aumento de peso, nada. A filha não era uma pessoa pequenininha, às vezes o peso dela flutuava, não acharam nada. Talvez um pouco pálida nos últimos meses, só que Marika já tinha tido um histórico desde criança de problema com anemia, então nem aquilo ali chamou a atenção deles.
Selene também, a irmã dela, disse que nunca tinha desconfiado nada sobre a gravidez, apesar das duas estarem morando juntas. E também acrescentou que nenhum deles sabia nada sobre nenhum relacionamento. Só que ela disse que assim que ela ficou sabendo, a primeira coisa que ela pensou foi numa viagem que a irmã fez até a Calábria, no verão do ano anterior. Marika foi até ali sozinha para trabalhar durante os meses de verão, os 3 meses ali. E essa é a única coisa que a irmã conseguiu pensar, fazendo os cálculos também faria sentido. Ela se explica também dizendo que assim que a irmã voltou, ela tinha acabado de reatar com seu ex-namorado, então as duas não estavam passando tanto tempo assim juntas. Selene diz que ela passava muitas noites na casa do namorado, então as duas não dormiam na mesma cama, que era uma coisa que elas faziam com frequência, e assim ela não percebeu. Ela também chamou atenção para o fato que a irmã usava roupas sempre muito largas, ela não tinha o costume de fazer ver as curvas do corpo, e não dava para perceber. Mas se ninguém da família sabia, alguém sabia, e todos ficaram sabendo disso quando a amiga Débora deu seu depoimento e disse que ela sabia sim da gravidez de Marika. Ela disse que, aliás, tinha sido com ela que Marika tinha ido se informar sobre interromper aquela gestação, só que isso tinha sido já em outubro. A criança nasceu no final de fevereiro. As duas tinham pesquisado online e descobriram ali que no Reino Unido é possível, é legal fazer o término da gestação até depois do 4º mês, o que não era possível na Itália. Então, mais ou menos 3 ou 4 semanas depois disso, Marika envia uma mensagem para Débora dizendo: eu fui na Inglaterra, deu tudo certo, eu fiz o que tinha que fazer, tá tudo resolvido, eu não tô mais grávida. Elas depois então conversaram, Marika deu detalhes sobre os exames que ela fez, falou dos médicos e até sobre o próprio procedimento. Débora acrescentou que ela não tinha nenhum motivo para desconfiar da amiga, que ela nunca pensou que isso tinha sido uma mentira, e ao contrário da família de Débora, ela disse que sim, viu que Marika tinha ganhado peso, só que ela também percebeu que Marika estava comendo um pouco mais. E ela tinha até pensado que deve ser por causa do estresse de tudo que ela passou com a história da gravidez. E não pensou mais nisso. Ela disse que ela concordava também com Selene, a irmã de Marika, que a amiga usava sempre roupas bastante largas. E no período que a gravidez deve ter começado a aparecer mais, era já inverno. Então ela usava as roupas grandes e ainda um casaco por cima. Ninguém percebeu. Depois de Débora foi ouvido também o médico pessoal, médico de família, que se diz na Itália, que era o médico de Marika, que foi a primeira pessoa em quem ela foi e disse que estava grávida e perguntou sobre interromper a gravidez, só que foi ele que explicou para ela que não poderia mais porque ela já tinha alcançado o 4º mês. Depois disso, ela entrou em contato com ele, contou a mesma história sobre a Inglaterra e para ele também estava resolvido. E todas essas mentiras são fatos, a defesa não tem como negar, mas eles tentam explicar, dizendo que Marika simplesmente não tinha estrutura para lidar com aquela situação. Não é que ela queria se livrar do bebê, tinha decidido isso, e como não conseguiu fazer antes, durante a gestação, ela fez depois. Ela queria não ter que lidar com as pessoas, porque ela não sabia como fazer isso. Então ela escondeu e mentiu, ou melhor, omitiu. Depois mentiu. E a primeira coisa que a acusação fez para rebater essa explicação foi que eles colocaram em dúvida a veracidade do que a família estava dizendo. Para eles parecia praticamente impossível que os pais, e principalmente a irmã, não soubessem da gravidez. Eles estavam tentando assim invalidar aquela teoria de que Marika fez o que fez, que ela não sabia o que fazer porque ela estava enfrentando tudo aquilo sozinha. E por falar em sozinha, outra importante questão era o pai da criança. Quando questionada, Marika conta, aliás ela conta para o psiquiatra, e é ele que dá o depoimento, de que o pai se chamava Gianluca, era um homem que ela conheceu no ônibus que ela usava geralmente para voltar para casa. Ela tinha conhecido ele em janeiro de 2012, no ano anterior aos fatos. Ela disse que os dois iniciaram ali uma espécie de relação, apesar de ninguém da família dela ficar sabendo disso, só que tinha durado quase até junho, que foi quando ela foi passar os tais meses de verão trabalhando na Calábria, no sul do país, e os dois acabaram perdendo o contato. Quando perguntada ali no tribunal se ele sabia, se essa pessoa, esse Gianluca, sabia sobre a gravidez, Marika disse que sim, que ela contou para ele. Ela não diz muito sobre a reação dele, só que ela imediatamente responde que algumas semanas ou talvez um mês depois, ela entrou novamente em contato para ele, ela ligou para ele para dizer dessa vez a tal mentira sobre a Inglaterra. Ou seja, se ele ficou sabendo por algumas semanas e para ele também tudo resolvido. Mais uma vez a tal da mentira, só que mesmo assim os advogados da acusação estão tendo muita dificuldade em pintar essa imagem negativa que eles estão tentando de Marika. Durante todo o tempo do julgamento, ela parecia simplesmente uma
boa moça, que foi também como todas as pessoas que a conheciam a descreveram. Ela tinha se emocionado e chorado diversas vezes durante o julgamento e parecia para todo mundo muito sincero. Aliás, ficou tão claro para todos a sua fragilidade emocional que foi o próprio juiz, os juízes, que decidiram chamar uma psicóloga para dar apoio, para dar suporte para ela durante o processo. E foi justamente essa profissional que foi chamada, que teve um pouco mais de contato com Marika, que disse para o juiz que tinham coisas no passado de Marika que talvez fossem pertinentes conhecer um pouco mais sobre ela desde a infância mesmo. E foi então que algumas coisas foram explicadas, foram esclarecidas. Para começar, quando ela estava com mais ou menos 2 anos de idade, sua mãe percebeu que ela estava com dificuldade, Marika tinha dificuldade no desenvolvimento da fala. E realmente uma grave dificuldade foi diagnosticada e ela durante 7, 8 anos teve que fazer um acompanhamento com especialistas de linguagem. Isso influenciou tanto na vida dela que quando ela estava com mais ou menos 9 anos, os pais e esses especialistas, essas pessoas que acompanhavam ela, cogitaram retardar um pouco o desenvolvimento escolar dela, colocar ela algumas séries antes, porque ela não estava aprendendo como seus colegas. Só que avaliando o contato, o fato que ela tinha com os coleguinhas, com seus amiguinhos, o fato que ela tão tímida e insegura tinha conseguido se adaptar àquela vida escolar ali, eles acharam que seria talvez mais traumático para ela tirar ela daquela situação. Ou seja, a sua vida acadêmica, a sua vida de estudante foi deixada em segundo plano para dar mais atenção ao psicológico dela, o que acarretou que ela nunca chegasse ao nível dos seus colegas de classe, ficasse sempre bastante atrás com as suas notas, com uma média sempre muito baixa em tudo, o que na verdade acabou causando a tal frustração e insegurança que foi tentado evitar. Não tendo ido talvez até para uma escola especial, tendo sido evitado todo esse cuidado de não queremos tratar ela como uma criança com problema, acabou que ela até agora, até os 25 anos de idade, não é que tinha o domínio completo de todas as palavras, tinha coisas que ela realmente tinha dificuldade de expressar. Mas mesmo assim, mesmo considerando os atrasos e tendo que ter professores de apoio, ela conseguiu se formar no 2º grau, que era realmente uma vitória, só que Marika não via as coisas assim. Ela cresceu com essa obsessão de ser tratada como uma pessoa normal, ser vista como uma pessoa normal, ter as experiências, passar pelas coisas de pessoas normais. Foi sempre muito pesado para ela ter que viver com seus limites. E saber sobre esse background dela ajudou muito a entender como funcionava a cabeça dela. Quando a mãe de Marika foi ouvida e falou sobre o passado, sobre a filha quando estava crescendo, ela deu um exemplo que é muito importante. Ela contou que uma vez ela estava em casa e uma pessoa ligou para ela. Era um homem que trabalhava numa autoescola e ele estava dizendo: olha, a senhora é mãe da Marika, pode dar um recado para ela? Diz que a prova prática para tirar a patente teve o horário mudado. E a mãe dela ali ficou de boca aberta, porque ninguém sabia do interesse dela para fazer a carta de motorista, nada. E Marika tinha já juntado dinheiro há muito tempo, porque é uma coisa muito cara. Ela tinha pagado tudo para fazer, ela tinha feito as aulas da autoescola, ela já tinha feito a prova teórica, tinha passado e agora bastava fazer a prova prática. Tudo sem que ninguém soubesse de nada. E a amiga Débora disse que esse não era um fato isolado, que realmente Marika tinha a tendência de primeiro tentar fazer as coisas sozinha e depois, muito importante, quando ela não conseguia fazer alguma coisa, ela via como uma limitação dela por causa dos problemas dela, porque ela era menor, porque ela seria julgada. Então ela escondia. E Débora acrescenta também que mesmo que ela quisesse dizer alguma coisa, talvez Marika não dissesse, porque ela sempre teve um relacionamento muito ruim com a sua mãe. Relacionamento que levou a mãe a pedir que a filha saísse da casa quando ela estava com 20 anos. Quando confrontada com esse fato, a mãe de Marika respondeu que o que tinha acontecido é que a filha nunca tinha mentido para ela, o que a esse ponto no julgamento parecia já uma mentira em si, mas vamos lá. Ela disse que Marika nunca tinha mentido, não tinha esse hábito, mas ela encontrou nas coisas da filha um boletim da escola que Marika tinha escondido, porque tinha as notas ruins de sempre ali. Então ela, para punir a filha, disse que a filha tinha que passar um tempo na casa do pai. Mas de qualquer maneira, seja qual for o motivo que tenha feito Marika sair da casa da mãe e ir para a casa do pai e depois ir para a casa da irmã, nem a mãe conseguiu negar que depois disso elas se afastaram muito. O relacionamento delas ficou cada vez mais distante. Então Marika acabou passando um ano ali com o pai e depois disso, quando Selene também saiu da casa da mãe para morar sozinha, ela foi morar com a irmã.
Isso tinha sido já há 5 anos atrás. A moça fazia questão de não pedir nem ajuda financeira, nada do tipo, para os pais. Ela fazia alguns trabalhos esporádicos, que eu não achei especificado quais fossem, mas parece que eram coisas realmente muito esporádicas, sendo o trabalho mais sério, digamos assim, aquilo que ela fez durante 3 meses naquele verão, que foi quando ela trabalhou num estabelecimento balneário numa praia. E depois de todas essas declarações, de todas essas opiniões sobre Marika, o que o tribunal estava pensando, a ideia geral que estava se formando na cabeça das pessoas é que ninguém conhecia ela de verdade, não profundamente. Ok, eu sei que ninguém conhece 100% uma outra pessoa, alguns pensamentos só nossos nós temos. Só que nesse caso parecia ser um pouco mais do que isso. O que parecia era que Marika, apesar de ter tido uma vida simples, não fácil no sentido, ela teve suas dificuldades, mas era uma vida muito na média e mesmo assim ela tinha sempre algo para esconder, ela estava sempre escondendo algo de alguém, de todos. O que eu, na minha humilde opinião, não acho nada de surpreendente. Ela foi descrita por todos como uma pessoa muito tímida, muito introvertida, que não se abria facilmente, muito discreta em tudo, até na maneira de se vestir. Os que a conhecem desde a infância, as pessoas que foram ouvidas, que estudaram com ela, disse que ela sofria bastante bullying por ter suas dificuldades, e a família, todos dizem que ela tinha muito complexo de inferioridade e que se sentir inferior assim pesava muito na vida dela. Com uma descrição assim, eu não acho difícil entender que uma pessoa se esconda e, consequentemente, acaba escondendo coisas. E podemos só imaginar o que acontece na cabeça de uma criança, de uma adolescente, quando ela começa a esconder coisas que ela não quer que ninguém saiba, ela não quer que saibam ou que ela fez algo de errado ou que ela não sabe lidar com algo. E funciona. Realmente ninguém fica sabendo, realmente ninguém se interessa. Não era a primeira vez, com certeza, a primeira vez que teve uma história escondida, uma verdade não dita, uma ajuda não pedida. Marika era então sim uma adulta, e isso confirmado até pelos especialistas. Apesar das dificuldades da linguagem e de um QI um pouco abaixo da média, ela era sim autônoma e capaz de decidir entre o certo e o errado. Só que não é difícil imaginar por que uma pessoa que cresce habituada a se sentir invisível, um dia simplesmente pare completamente de pedir ajuda. E talvez comece a mentir, a omitir, porque aprendeu que a sua verdade não interessa para ninguém. E essa, como eu disse, era mais ou menos a opinião dos especialistas, seja daqueles que acompanharam enquanto ela crescia, quanto o superperito, chamado assim, aquele que foi pedido pelo tribunal, que no fim das contas não chamou só uma pessoa para fazer uma perícia neutra no corpo da criança, chamou também psicólogos neutros agora para fazer uma perícia com Marika. E todos eles concordaram que Marika tinha sim condições de viver uma vida normal, com ênfase em normal. Ela não tinha condições de enfrentar situações um pouco mais complexas do que o normal. Ela possuía uma grande fragilidade que tinha sido ou causada ou piorada pelas suas dificuldades. Quando parece que esse depoimento desses superperitos está ajudando os juízes a esclarecer as coisas e conseguir tomar uma decisão mais fácil, eles acrescentam que, apesar dessa condição de Marika, apesar de Marika ser assim, ela tinha demonstrado uma grande capacidade em mentir e dissimular, tendo escondido seja a gravidez que o parto. Eles chegam a dizer que talvez nunca se chegue a uma conclusão precisa, que era até uma possibilidade que Marika tenha sofrido uma espécie de blackout mental, só que com a capacidade de agir ainda lucidamente. Nas suas considerações finais, então, a defesa tenta não negar que a Marika tenha feito alguma coisa de errado, obviamente não dá para fazer isso, mas eles tentam se focar no fato de que ela não agiu em momento algum como o perfil de uma mãe que tira a vida do próprio filho. Nesses casos, uma coisa muito comum é que em quase a totalidade, a prioridade da mãe é se desfazer do corpo, elas não conseguem olhar para ele. E Marika mostrou o contrário disso, até o fato dela erradamente ter girado com o corpo durante todo aquele dia demonstra o oposto disso. Os advogados tentaram então mostrar que, de uma certa forma, aquele erro era o modo dela de tentar estar com o filho, de cuidar dele. Obviamente, como eu disse, uma coisa errada e talvez não consciente, mas é a explicação que eles deram. Versão com a qual, obviamente, a defesa não concorda. Ainda bem que a última pessoa a depor foi o tal superperito que fez a última autópsia no corpo da criança. E ele tinha alguma coisa muito esclarecedora para dizer. Segundo ele, o bebê, sem sombra de dúvidas, tinha nascido sem condições de respirar e, tendo nascido em casa,
o que não foi uma escolha de Marika. Ele não tinha como ter sido ajudado. Ou seja, a Marika tinha sido pega de surpresa pelo parto, num mês que ela não esperava e com uma velocidade que ela não podia imaginar. E quando tudo isso acontece, explica agora o psicólogo neutro, o super especialista, Marika reage de modo coerente com o modo com qual ela vive, que é omitir o máximo possível. E, mecanicamente, ela limpou tudo, ela colocou a criança onde ela achou que podia, mas sem a intenção de esconder nada, ela simplesmente estava fazendo o que ela achava que tinha que fazer ali, que tinha para fazer na frente dela. Tá sujo, ela limpou. Tem que fazer alguma coisa com a criança, ela colocou numa sacola. Levou ele com ela porque ela não sabia o que fazer com ele. Até o momento que ela se assustou e deixou ele ali. Só que assim que ela foi perguntada, ela respondeu imediatamente onde ele estava. E agora sim o juiz toma uma decisão. Ele absolve Marika de ter tirado a vida do seu bebê e de ter tentado escondê-lo. A acusação chegou a apelar depois disso, mas ela foi absolvida novamente. E restaram então só as inúmeras considerações que esse caso traz. E para mim, pessoalmente, as mais importantes são até que ponto a fragilidade e a solidão são normais ou alguém tem que fazer alguma coisa. Obrigada.